Você sabe quais as diferenças entre um disco básico e um disco dinâmico? Saber as diferenças entre esses dois tipos de disco pode te poupar uma dor de cabeça com erro de instalação do Windows ou até evitar confusão na hora de distinguir uma partição estendida de um volume estendido. Se você quer saber mais sobre discos dinâmicos, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar os pontos positivos e negativos de se usar esse tipo de disco e como converter um disco dinâmico em um disco básico sem perder seus arquivos. Vem comigo! A maioria dos computadores pessoais usam discos básicos, porque eles são mais fáceis de gerenciar e são os únicos discos que aceitam a instalação de um sistema operacional. Esse tipo de disco existe desde a década de 80 e tem um sistema de partição bem simples de entender, no qual podem ser criadas partições primárias e estendidas no estilo de partição MBR, ou apenas partições primárias no estilo de partição GPT, como eu já mostrei em um vídeo que saiu hoje aqui no canal. O disco dinâmico existe desde os anos 2000 e pode conter um número ilimitado de volumes, que em certos casos funcionam de forma parecida com as unidades lógicas de um disco básico. Por via de regra, você não pode definir um volume do disco dinâmico como ativo. Sendo assim, não tem como você instalar um sistema operacional em um disco dinâmico. Independente do estilo de partição ser GPT ou MBR, os discos dinâmicos permitem criar apenas volumes dinâmicos. Volumes esses que podem ser dos seguintes tipos: volume simples, volume estendido, volume distribuído, volume espelhado e volume RAID 5. Nesse tipo de disco é criado um banco de dados de 1 MB que armazena as informações de todos os discos dinâmicos da sua máquina. Então, algumas informações como letra da unidade, rótulo do volume, tamanho do volume e o sistema de arquivos do volume de cada um dos discos dinâmicos ficam armazenados em todos os outros discos dinâmicos, permitindo que você possa até mesmo identificar se algum disco dinâmico foi desconectado por meio do gerenciador de discos do próprio Windows. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos volumes que podem ser criados em um disco dinâmico. O volume simples tem a mesma funcionalidade de uma unidade lógica. Sendo assim, é possível criar volumes simples para armazenamento de dados, mas assim como qualquer outro volume dinâmico, não é possível definir esse volume como partição ativa, e também não é possível instalar um sistema operacional nele. No volume simples, assim como nas partições primárias e estendidas de um disco básico, não existe tolerância a falhas, já que os dados estão armazenados no mesmo disco. Por via de regra, se houver alguma falha no disco físico ou no volume, você perde todos os seus dados. Quando um volume simples é estendido por vários discos dinâmicos, ele se torna um volume estendido. O processo de gravação do volume estendido funciona da seguinte forma: os dados são gravados no volume a partir do espaço do primeiro disco, depois do segundo disco e assim por diante. Dessa forma, esse tipo de volume não oferece aumento de desempenho na leitura ou gravação. E como os volumes estendidos são, de modo geral, uma forma de combinar o espaço de vários discos dinâmicos em um único volume grande, ele não tem tolerância a falhas, porque se um disco do volume dinâmico falhar, você perde todos os seus dados do volume. E quando estiver se tratando de um volume estendido, você deve ficar atento para não confundir com partição estendida. Partição é essa que eu já expliquei com mais detalhes no meu vídeo falando sobre partições. Eu vou deixar um link para esse vídeo aqui no card que está aparecendo no canto superior direito para quem tiver interesse em assistir. Confere lá depois que esse vídeo está bem completo, ok? Um volume distribuído é um volume onde seus dados são intercalados entre dois ou mais discos físicos. Nesse tipo de volume, seus arquivos são alocados de maneira alternativa e uniforme para cada um dos discos físicos. O volume distribuído também é conhecido como RAID 0, e como ele tem essa vantagem dos seus dados serem gravados em todos os discos ao mesmo tempo, o desempenho de leitura e gravação aumenta consideravelmente.
Vale salientar que esse tipo de volume não pode ser estendido ou diminuído após ser criado, e usa discos dinâmicos em vez de discos básicos. O volume distribuído também é sensível a qualquer falha potencial, sendo assim, você também perde seus arquivos se um dos discos falhar, e ele não pode ser espelhado ou estendido. Um volume espelhado é descrito como tolerante a falhas, pois ele é um volume em que seus dados são duplicados em 2 discos físicos para que eles contenham cópias de todos os dados armazenados no volume. Sendo assim, se um dos discos falhar, os dados ainda poderão ser acessados normalmente no disco restante. Esse volume não pode ser estendido e normalmente é conhecido como RAID 1. Com o RAID 5, o sistema distribui as informações de dados e paridade em todos os discos, de modo que se um disco físico falhar, os dados em falta podem ser recriados usando as informações de paridade em outros discos, tornando assim ele tolerante a falhas. Os volumes RAID 5 proporcionam um melhor desempenho de leitura por causa da distribuição de disco, mas o desempenho de gravação sofre devido à necessidade de cálculos de paridade na hora da escrita. Agora eu vou mostrar como converter um disco básico em um disco dinâmico e como converter um disco dinâmico em um disco básico sem perder seus arquivos, mas lembrando que eu nunca tive problemas com esses métodos, porém é sempre indicado que você faça um backup, afinal se der algum erro você vai ter uma cópia dos seus arquivos, ok? Bem, em primeiro lugar eu vou abrir aqui o gerenciador de discos do Windows, clicando com o botão direito no menu Iniciar e depois vindo em Gerenciamento de disco. Uma vez que eu abrir aqui o gerenciador de discos do Windows, ele vai me mostrar aqui a lista de discos desse PC e eu tenho um disco aqui que eu quero converter em disco dinâmico, que seria esse disco aqui que é a minha unidade D. Eu vou clicar aqui primeiramente com o botão direito na partição e depois eu vou clicar em Explorar. Quando abrir aqui, vocês podem ver que tem uma música, um vídeo e uma imagem. Eu vou abrir aqui esses arquivos. Primeiramente a música. Como a gente pode ver, o arquivo está funcionando normalmente. Vou abrir aqui também o vídeo. E vou abrir aqui a imagem. Bem, então, ok, tenho todos os arquivos ali e tenho aqui o meu disco. Para eu fazer a conversão de um disco básico para disco dinâmico é muito fácil, basta eu clicar aqui com o botão direito, só que dessa vez em cima do disco, lembrando que aqui à direita é a partição e aqui à esquerda é o disco. No caso eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do disco, vou clicar em Converter em disco dinâmico. Aqui vai aparecer uma lista de discos para eu poder selecionar. O disco já está selecionado, que é o disco 1. Esse seria o disco mesmo. Vou clicar em OK e agora eu vou clicar em Converter. Aqui ele vai explicar para mim que essa operação vai converter o meu disco em disco dinâmico e uma vez que eu converter em disco dinâmico, eu não vou poder mais fazer a instalação de um sistema operacional nesse disco, beleza? Eu vou clicar em Sim e pronto, já foi feita a conversão. E se eu clicar aqui com o botão direito pedir para explorar novamente, tenho aqui todos os meus arquivos ainda. Eu vou abrir aqui eles. A música normal, o vídeo funcionando normal também. E a imagem consigo abrir normalmente também, ok? Porém, aqui pelo gerenciador de discos do Windows, eu não consigo fazer o processo inverso. Para eu converter um disco básico em disco dinâmico, eu consigo fazer por aqui. Mas para fazer a conversão de um disco dinâmico em disco básico, ele não me dá essa opção, porque eu precisaria excluir essa partição, sendo assim eu precisaria perder todos os meus dados, ok? Bem, para fazer essa conversão então, eu vou usar aqui um programa que eu baixei, que é o Paragon Partition Manager. No caso, esse programa ele é gratuito, ele está disponível para download, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok?
A princípio, o principal ponto negativo desse programa aqui é que ele não está em português. Ele é um dos melhores gerenciadores de disco que eu já trabalhei, porém ele não está em português, ok? Bem, aqui nesse layout a gente já está bem familiarizado, né? Quem trabalha aí bastante com gerenciador de discos do Windows vai se encontrar bem fácil aqui. Eu tenho aqui as partições à direita de cada um dos discos e os discos à esquerda. Bem, esse daqui é o disco que eu quero fazer a conversão porque é a minha unidade D e é o meu disco 1. Para eu fazer a conversão eu tenho que fazer a mesma coisa, clicar no disco e aqui à esquerda vai dar a opção Convert Dynamic to Basic. Isso vai converter o seu disco dinâmico em disco básico. No caso eu clico aqui, ele vai abrir uma nova janela e aqui vai ter duas opções, que vai ser de converter agora, que é essa opção aqui da esquerda, e de adicionar essa tarefa a uma lista para depois fazer em um único clique, vamos assim dizer. Bem, eu prefiro converter agora, então eu vou clicar aqui nessa opção da esquerda e ele já vai iniciar a conversão. Essa conversão ela normalmente demora de 10 a 20 segundos, mas pode variar dependendo do desempenho aí do seu PC e da quantidade de arquivos que você tiver no disco, ok? Aqui ele já abriu uma nova janela ali do meu disco e aqui já finalizou a conversão. Se eu abrir aqui o gerenciador de discos do Windows, ele já vai até atualizar aqui mostrando que agora é um disco básico. E se eu quiser fazer a conversão de um disco dinâmico para disco básico, isso eu não consigo fazer por aqui. Infelizmente ele não tem essa opção, mas como eu disse para vocês, tem como fazer pelo próprio gerenciador de discos aqui do Windows, ok? Vou mostrar aqui que os arquivos estão funcionando. Música, vídeo e imagem. Então tudo funcionando normalmente. Qual é o ponto negativo desse programa aqui? Um é que ele não converte disco dinâmico em disco básico. Isso você vai fazer pelo gerenciador de discos do Windows. A outra opção que eu diria assim que está faltando aqui, na versão gratuita nesse caso, é que ele não converte nenhum volume que não seja volume simples. Então, se você tiver aí um volume estendido, como é esse caso aqui, um volume distribuído, volume RAID 5, volume espelhado, você não consegue fazer essa conversão. Se eu clicar aqui, vocês podem ver que ele não dá essa opção para mim, ok? Não tem essa opção aqui, pelo menos na versão gratuita. E tem uma segunda maneira de converter um disco para quem estiver enfrentando problemas na instalação do Windows. Porém, nesse caso você vai perder os seus arquivos do disco que você estiver fazendo a conversão, ok? Bem, e aqui como vocês podem ver, eu não consigo fazer a instalação do Windows. A opção aqui de avançar, ela não está habilitada, porque esse disco aqui ele é um disco dinâmico. Então, em discos dinâmicos eu não consigo fazer a instalação do Windows. Nesse caso aqui, então, o que eu vou fazer para poder corrigir esse problema? Eu vou voltar ali no início do processo de instalação, vou fechar essa janela aqui, vou clicar em Shift F10 aqui no meu teclado. Quando eu fizer isso, vai aparecer aqui a janela do CMD. No CMD eu vou digitar Disk Part. Uma vez que eu digito aqui Disk Part e pressiono Enter, ele vai rodar aqui o Disk Part no CMD. O Disk Part ele não é nada mais nada menos do que um gerenciador de discos que funciona através de linha de comandos. Então você vai ter que digitar cada um dos comandos para ele poder executar a ação. O primeiro comando que eu vou digitar aqui vai ser list disk, para ele poder me mostrar todos os discos que tem aqui nesse PC. No caso aqui ele só vai mostrar um. E aqui a gente já pode observar que além de ser o meu único disco, ele está marcado aqui na coluna DIN, que significa o quê? Dynamic ou dinâmico. Nesse caso aqui ele está mostrando que esse disco é um disco dinâmico. Eu vou então agora selecionar esse disco, digitando Select Disk 0
e pressionando Enter. Quando ele disser que o disco 0 é o disco selecionado, eu vou ter duas situações. Se o seu disco ele estiver vazio, se ele já estiver sem nenhum dado, você vai precisar apenas digitar convert basic. E quando você clicar em Enter, ele vai dizer que o DiskPart converteu com êxito o disco selecionado em formato básico. Se você não tiver com o disco vazio, ele provavelmente vai dar um erro aqui. Então você vai precisar primeiramente rodar o comando clean. E depois disso você vai digitar aqui convert basic. E aí quando você clicar em Enter, ele vai converter o disco. Se eu clicar aqui agora em Enter, ele não vai converter porque ele já é um disco básico a partir do momento que eu fiz ali a conversão ali em cima, ok? Se eu voltar agora lá no processo de instalação, eu consigo ver aqui que ele me permite fazer a instalação normalmente, beleza? Vou aceitar aqui os termos, prosseguir. E agora eu consigo fazer a instalação normalmente. O DiskPart ele também permite eu fazer a conversão de um disco básico para disco dinâmico. Eu não vejo muita utilidade nesse tipo de conversão aqui pelo DiskPart, mas se você quiser também tem como. É só fazer o mesmo processo, Shift F10, DiskPart, List Disk. Observa agora que a coluna DIN de Dynamic não está selecionada porque agora ele é um disco básico como eu já tinha feito a conversão antes. E se eu digitar aqui agora Select Disk 0 e clicar em Enter, eu vou ter a opção de digitar também Convert. Só que agora eu quero converter em disco dinâmico, então eu vou digitar Convert Dynamic. E agora quando eu clicar em Enter, ele vai dizer ali que o DiskPart converteu com êxito o disco selecionado em formato dinâmico. Se eu voltar lá agora e tentar fazer a instalação novamente, obviamente não vai dar certo porque não consigo fazer a instalação do sistema em um disco dinâmico, ok? Vou avançar. Selecionar que eu aceito aqui os termos de uso e ele deu o erro de novo aqui. Se eu quiser fazer a conversão agora, eu posso fazer e esse é o passo a passo final. E como eu disse antes, podem ser criados outros tipos de partição nos discos básicos, com estilo de partição GPT ou MBR. Se você curtiu esse vídeo, clica nesse card que está aqui na direita da sua tela, onde eu mostro as diferenças entre um disco básico GPT e MBR, e mostro também como converter o estilo de partição do seu disco. Por fim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero também ver você em um próximo vídeo. Aqui quem falou com você foi o TW e até a próxima.